Gostaríamos aqui de dialogar e fazer várias questões, porque tem muitos aspectos aqui que vale a pena a gente refletir, de fundo filosófico e de base, sobre a questão dos estilos de aprendizagem, né? E a inovação e as tecnologias. Temos um minutinho, porque já estão me chamando, são 1h15 e temos que almoçar. Mas gostaria que pelo menos 3 perguntas surgissem nesse nosso rápido debate, mas que pode continuar depois daqui. Perguntas? Temos uma. Quem mais? Quem mais? 2. O Antônio, a Rodrigues, a Elvira, por favor. Tem que ligar. Não sei onde liga. Aí, ligou. Obrigada, Sônia. A Elvira, o Antônio e quem mais? Quem mais levantou a mão, perdão, que eu me perdi? Não. Aqui. Por favor. Estava distraída. 2 questões. Para o professor Marco Silva, Sim. no paradigma comunicacional que nos apresentou, na sua opinião, e como contributo para a interatividade, qual o papel que poderá ser desempenhado pela identificação dos espaços de uso do estilo virtual preconizado pela professora Daniela Barros? Para o professor Rui Lopes, a questão era esta. Atualmente, e sobretudo aplicado ao ensino secundário, aquilo para os colegas brasileiros de ensino médio, preconiza-se muito falar em metodologia baseada em problemas, a aprendizagem ABP, e em sala de aula invertida. Aquilo que nos apresentou, de alguma forma, não poderá ser considerado também uma mescla de sala de aula invertida no ensino superior com aprendizagem baseada em problemas? Só fala o seu nome e de onde... Elvira Rodrigues. Elvira. Não era avisar neste momento, porque estão todos a sair, se alguém perdeu a carteira. Tá bem. Fica comigo depois. Tá bem. Marcos, perdão. Uma pergunta de cada vez. Não, sim, fazemos a outra, porque senão, do Antônio, por favor. Sim. Microfone, por favor, microfone para o professor Antônio. Antes de chegar ao microfone, alguém perdeu esta carteira? Alguém perdeu. Se alguém se lembrar, está comigo, tá bem? Este alguém deve estar procurando a carteira por aí. Por aí. Comigo, Daniela, como diz o Carlos. Por favor. Bom dia, não, neste caso já boa tarde. Gostei muito das diferentes intervenções da mesa, mas queria colocar principalmente ao professor Marco Silva como é que ele, até porque nesta sessão estão muitos brasileiros, como é que ele, olhando para o Brasil atual, o Brasil principalmente, o Brasil das grandes cidades, encara, digamos, esta mudança de total desajustamento, quer estejamos a falar da geração X, da Y, da Z e até mesmo da Z+1, ou seja, aquela que vem aí já a seguir, como é que encara, porque o modelo unidirecional, se quisermos, já vem desde do Liceu e da Academia de Sócrates e de Platão, portanto, há 2500 anos. E há um total desajuste entre os estudantes e a realidade que os cerca do computador, do tablet, do smartphone, etc, etc. Se começarmos a pensar em técnicas como o método de estudo de casos, o PBL, o Problem Based Learning, os métodos ativos de um modo geral, como é que encara esta mudança, entendendo não só, digamos, do ponto de vista da educação, mas também da formação, ou seja, a formação ao longo da vida, como é que encara esta mudança, que instrumentos entende que são necessários para que no Brasil, e no Brasil, no mundo, porque isto não acontece um pouco por todo o lado, há um desajuste total entre os estudantes e um meio de ensino a que estão sujeitos. Pronto. Mais alguma questão? Não? Tenho eu uma, para o meu querido professor Henrico, sobre a questão dos estilos. Gostaria que, se possível, falasse um pouquinho mais sobre como fazer a relação dialógica entre os 4 estilos de aprendizagem para as estratégias pedagógicas, que creio que é um dos problemas centrais que o professor tem com os estudantes. Graças.
Bom, muito rapidamente, já que temos meio minuto. Já que é tão rápido, eu só queria fazer aqui uma pequena divulgação sobre essa temática que estou abordando aqui. Por acaso, tenho a publicação em espanhol sobre ela, da editora Gediça, Educação Interactiva. Esse livro está, se não me engano, está à venda aí fora. E também este Formação de Professores para a Docência Online, que vai responder um pouco a sua questão. Tá? Mas, em síntese, da questão da Elvira. O espaço virtual e essa ambiência de chat, de wiki, de fórum e etc., me ajudou extremamente na docência, na sala de aula infopobre. Ou seja, o aprendizado com essas interfaces de comunicação, de interatividade, de colaboração, e eu tenho investido nisso há bastante tempo, como docente online. Portanto, essa vivência nesses espaços de interatividade tem me ajudado enormemente a trabalhar com meus alunos na minha universidade, que é bastante infopobre, né? Bom, aproveito para dizer. Sem tecnologias. Desculpe ser tão rápido, tá? A gente pode conversar mais depois. E com relação ao professor Antônio, quando ele me diz assim, olhando para o Brasil, eu tenho que dizer fora Temer, né? Para começar. Okay. E, de fato, eu citei Pierre Levy aqui, lembrei agora que ele insiste muito numa frase que é a seguinte, há 5.000 anos, portanto, você tem toda a razão, vivemos a lógica escolar baseada na oratória do mestre, no falar ditar do mestre, né? Então, como é que eu encaro a mudança que está aí ocorrendo? Super investimento na formação de professores. É assim que eu encaro. Como encarar esta mudança, né? Sociotécnica, em emergência. Super investimento na formação de professores, né? Discutir com o professor não através de conferências, tá? Mas através de expressão teatral, pedindo a ele que expresse o seu modus operandi, né, em sala de aula, na sua docência, fazendo teatro, portanto, e, em seguida, fazendo teatro também, a partir de uma série de sugestões que eu já desenvolvi com a ajuda deles mesmos, sobre como fazer interatividade. Então, essas diversas sugestões estão também aqui no livro Educação Interativa, que é uma versão simplificada, melhor dizendo, uma versão reduzida, deste Sala de Aula Interativa produzida no Brasil. Então, são diversas sugestões de como fazer. O professor precisa trabalhar na horizontalidade com seus alunos, precisa acionar as participações, colaborações, inclusive para a produção das avaliações, e etc., etc., etc. Eu tenho essas coisas todas aqui reunidas, eu convido você a uma conversa agora na hora do almoço, se você puder. Será um grande prazer. Ora, relativamente à questão que colocou sobre as aulas invertidas e o APP, ambas são vocacionadas para, ou pelo menos são classificadas como técnicas pedagógicas ativas, que envolvem e apelam o aluno. O foco, principalmente do APP, portanto, aulas invertidas, suponho que vem da tradução do Flipped Classes. Em particular no APP, o foco é a resolução de problema. E, portanto, a resolução de problema é que arrasta a aprendizagem, ou que puxa pela aprendizagem. No âmbito da gamificação, essa poderia ser uma das componentes, ou seja, um dos desafios a aceitar pelo aluno, ou seja, resolver um determinado problema com o recurso à técnica de PBL. No entanto, o foco da gamificação vai para lá, isso é supra, exatamente. Bueno, y nosotros hemos empezado a desarrollar y a estudiar la parte dialógica de la relación entre estilos a nivel pedagógico antes entre docentes.
Desde la perspectiva docentes, hemos activado talleres de trabajo de tipo pedagógico donde se sugerían casi trabajos de tipo conflictivo entre diferentes estilos en personas adultas, ¿no? Entre docentes que pueden ya haber investigado, conocido, trabajado su estilo, en teoría su estilo de aprendizaje. Así, juntando estilos bastante lejanos, como por ejemplo podemos juntar un reflexivo a un activo y ahí desarrollar una tarea común donde se vayan invirtiendo las perspectivas. Entonces, el reflexivo tiene que tener una visión activa y el activo una visión reflexiva. Así que ahí se crea el contraste y de este contraste hemos empezado a estudiar las comparaciones que permiten después la mejora a nivel dialógico también en los estudiantes. Y en los estudiantes, dado que hemos puesto como tarea obligatoria en casi todas las asignaturas de la Facultad de Psicología el estudio de estilos de aprendizaje y del CHAEA, juntamos nosotros entre nuestras tareas docentes recibimos los resultados de los estilos de los estudiantes y después activamos nosotros otro conflicto entre esos estilos estudiantil, porque el interés que tenemos es lo de activar una comunicación crítica finalizada, una creatividad también en los estilos. Así que lo mismo que hacemos con los docentes, después lo hacemos con los estudiantes, sin que ellos sepan que el otro estilo es lo conflictivo, que empiecen un trabajo a nivel comparativo que después se debate en sede de examen y desde ahí después desarrollamos otras investigaciones sobre la comunicación entre estilos para la mejora misma del aprendizaje, porque nosotros sabemos que los estilos representan también unas variables de nuestra educación misma y nosotros lo que queremos hacer es valorar a las personas empezando de estas perspectivas. Gracias. Muito obrigada pela presença, bom almoço e nos vemos mais tarde. Obrigada, uma salva de palmas.